eles foram que ganharam. Quem tá feliz agora é a imprensa. Quem tá feliz agora é a esquerda. Quem tá feliz agora são os políticos tradicionais. Quem tá feliz agora são os empresários bandidos, coligados nesse socialismo de monopólio que eles vivem. Eu quero até uma coisa, bom, nessa linha do tempo, né, a gente viu o Moro chega lá às 11 da manhã, metralha o presidente, né, atribui crimes e comportamentos ilegais e imorais antirrepublicanos e antidemocráticos. Até uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, meu. Olha só, meu, vê se tu acha estranho isso aqui, meu, só um pouquinho. Olha isso aqui, meu. Olha essa matéria aqui, meu. Moro, cara, olha isso aqui, uma matéria do jornal O Globo, tá? Feito pela jornalista Bela Megali. E olha o que tá escrito aqui, meu. Moro, Bolsonaro queria relatórios da inteligência da PF. Isso é inaceitável. Só que olha como é que essa notícia, que hora saiu, meu? 24 de 4 de 2020 é sexta-feira. Mas às 10h54 da manhã? Como assim 10h54 se o Moro começou a falar 11 da manhã? Hein? Não te parece... Cara, não te parece estranho essas coisas, meu? Que nem aquela história lá do cara que deu a facada no Bolsonaro. Como é que ele tinha uma entrada no Senado no mesmo dia? Ah, foi um erro. É sempre um erro inexplicável, tu entende? Te lembra lá do Adélio lá, né? Tinha entrada dele para visitar o pessoal do PSOL lá da esquerda. Esqueci o nome do deputado. Te parece estranho essas coisas, meu? Olha isso aqui, meu. Como é que tem uma notícia às 10h54 da manhã se o cara não tinha nem começado a falar ainda? Estranho, né? Tá, mas vamos voltar ao assunto aqui, cara. Bom, chega o Sérgio Moro, foi dar suas declarações ele bombásticas, né? Cara, te liga, mas o Sérgio Moro é herói nacional, tá ligado? Pra todo mundo até então, porra, o cara é o cara da Lava Jato, o cara que botou o Lula preso, né? O cara que fez tudo isso, foi um combate à corrupção total. Falei pra vocês. A gente viu que eles eram os únicos, né? A Lava Jato e o Bolsonaro eram os únicos que atiravam contra o establishment e contra o coletivismo lá do outro lado, né? O socialismo lá. Era só esse lado que atirava lá. Eles estavam unidos no trabalho até então. Todo mundo até quinta-feira de noite, acho que a grande maioria das pessoas aí, salvo alguém que tem uma bola de cristal, que seja, tem uma conexão direta dentro do negócio, já, pô, para aí. Esses caras eram amigos e tal, isso era tudo uma grande fake news, que o Moro ia sair do sistema, né, meu? Até que no outro dia, o Moro sai atirando de manhã, atirando, dizendo que o Bolsonaro tava procurando tava indo contra a autonomia da Polícia Federal, que depois eu vou falar sobre isso aí pra vocês, e dizendo que tinha sido traído, que ele tinha carta branca e agora o Bolsonaro tirou a carta branca dele, né? Começou nas redes sociais, o pessoal nem respirou, já começou, né? Bolsonaro traidor, Bolsonaro traidor. Esse pessoal que admirava o Moro, né? E muita gente, por outro lado, dizendo Moro traidor, né? Não poderia ter saído assim do governo aí, chamando uma coletiva para falar mal do Bolsonaro, ao invés de daqui a pouco falar com o Bolsonaro e procurar os meios legais, né? Para fazer toda essa... O cara é juiz, né, meu? O cara é juiz, até... tá aí que tá. Aí o Bolsonaro fala de tarde, dá a sua versão dos fatos, primeiro ele fala um monte de coisa ali, tal, depois ele dá que, isso aqui não tem autonomia comigo que funciona, a gente não tem o mesmo fechamento de ideias, né, ele até me pediu as outras coisas, assim, assado. E até então, tudo bem, o Moro tava numa posição, cara, todo mundo, né, tinha essa visão do Moro muito perfeita, só que daí de noite a gente chega no Jornal Nacional, o Moro com prints no Jornal Nacional, ele disse de manhã, eu não me vendo, e aí de noite vocês querem prints, Jornal Nacional. Rede Globo querem prints. Logo com a Rede Globo. Não te parece estranho? Meu, daí ali, meu, naquela fala da noite do Moro ali a coisa mudou de figura, né, meu? Porque daí, primeiro me choquei quando eu vi os prints. Os prints estão aqui, que é a primeira coisa que tu chega. Porra, o cara falou e mostrou os prints, né, cara? Mas depois tu pensa, o cara mostrou os prints? Eu fiquei pensando, sabe aquele cara que quando acaba o namoro mostra os nudes da namorada querendo provar que ela era uma vagabunda? Só que não prova que é uma vagabunda, né? Só mostra que o cara é mau caráter de mostrar os prints, né, brother? Né? Imagina se tu tá no... Meu, eu fico pensando, porque ele falou que ele tá desempregado, né? Ok, que o peso da assinatura do Sérgio Moro é muito pesado, né, cara? Mas... o peso é muito pesado aqui. Mas, cara, quem é que contrataria um cara que entrega o chefe, né, meu? Vou falar sério, né? Meio dureza isso aí, né, cara? Eu fico até pensando na cabeça dos petistas como é que tá. Né? Que o Sérgio Moro era bandido, não prestava, e agora ele tá contra o Bolsonaro. Deve ter dado um bug na cabeça da esquerdalha, né, meu? Mas voltando para o nosso assunto aqui, meu, aquilo ali não me cheirou bem, meu, aquilo ali não me cheirou bem, cara, ali, se o Moro até então tinha esse benefício da dúvida, né, cara, pela imagem que a gente tinha nele, de herói nacional, pô, o cara prendeu o Lula, tá ligado? Daí, eu comecei a pensar, peraí, meu, vamos ter que ver isso, esse screen não tá cheirando bem, né, meu? E eu comecei a procurar mais coisas, a primeira coisa que eu fiz, meu, foi querer saber... porque o que a gente tava questionando o tempo todo, cara, por que o cara tá tirando o Valeixo agora, e por que agora, que é o mais importante, por que nesse momento? E aí eu queria saber o porquê. E eu comecei a pensar, mas se o Moro faz esse tipo de coisa, vamos procurar a informação do Moro, porque daí
qualquer momento é momento, né? Como é que é? Ontem teria sido mais fácil, amanhã teria sido mais difícil. Quanto antes, melhor. Ponto final. E eu fui querer ser. Eu tenho uns amigos meus, né? Tipo, fui advogado, tá? Tem uns amigos meus que são policial, são delegados federais, e eu pedi informação para eles. Cara, o que você tem de informação aí, meu, pra gente saber como é que funciona esse tipo de negócio? E eu acabei recebendo informações, inclusive uma informação interessante, uma informação importante eu quero mostrar para vocês aqui, cara. Uma ideia mais para corroborar uma ideia, né, do que uma prova. Bom, é uma prova, porque é um documento, né, mas é mais para corroborar uma ideia que eu vou falar antes aqui para vocês. Primeiro, quero que vocês entendam uma coisa, quando eles falam autonomia da Polícia Federal, autonomia da Polícia Federal. Cara, a Polícia Federal não pode ter autonomia, tá? A única autonomia que a Polícia Federal pode ter, obviamente, é autonomia técnica, né? Ninguém pode interferir no seu processo de investigação. Ninguém pode dizer, investiga essa testemunha, não investiga aquela, né? Colhe essa prova e não colhe aquela. Isso aí ninguém pode se meter. Nisso aí, a Polícia Federal tem autonomia, mas de resto a Polícia Federal nem pode ter autonomia. Né? Ela tem que agir a pedido do Ministério Público, né? Ou a pedido da Justiça. É óbvio que ela tem o dever de exercer ex officio, né? Isso eu não estou nem questionando, mas ela tem que estar com essas limitações de controle. Porque como é que nós vamos... Quem é o maluco que quer uma polícia 100% autônoma? Uma polícia que te prende e te desprende e não responde a ninguém. Vocês estão malucos? Vocês estão malucos? Tá ligado? Meu, quem quer isso aí, quem quer viver sob a chancela do Estado, sob a chibata do Estado. Não é meu caso, a gente que luta pela vida, pela liberdade, pela propriedade privada e pela livre iniciativa. Pelo amor de Deus, são os valores da sociedade. Como é que é uma polícia que possa se opor a esses valores sem ser punida nunca? Vocês estão malucos? Mas não é à toa, cara, que isso é tão caro, tão importante a função da Polícia Federal, que só o presidente da República pode chancelar sobre ela. Só ele pode tutelar. É exclusivo dele, ninguém mais pode. Só ele pode. Exatamente por isso. Para ele dizer, e aí que tá, meu, e a atuação nela é uma atuação política total. Porque exatamente para a Polícia Federal seguir uma linha política de ação da filosofia política do presidente. Quero que tu entenda isso aqui, cara, de uma maneira muito clara. A Polícia Federal existe e ela só tem sua autonomia sendo subjugada pelo presidente da República, por mais ninguém do sistema. Só pelo presidente da República, para que ela seja fiel às políticas públicas do presidente da República. Isso tem que ficar, pelo amor de Deus, cara, isso tem que ser claro para todo mundo de fora. Isso, o papel do superintendente, ele nem tem que ser um policial de carreira, ele é um administrador. Pode ser até um médico, pode ser um engenheiro. Que bom que seja alguém, né, da área, que conheça, que tenha autonomia e prestígio frente aos órgãos, né? Frente aos funcionários. Mas fora isso não interessa. E aí eu quero mostrar para vocês agora um documento aqui, cara, da Associação Nacional dos Delegados Federais, Associação Nacional dos Delegados Federais, para vocês verem como tinha alguma coisa errada caminhando. Esse aqui é um documento, cara, da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, tá? Protocolado, isso aqui é do ano passado, de 25 de outubro de 2019, tá? Eu tô mostrando pra vocês aqui, mas não é nenhuma prova de nada, vamos dizer assim. É só pra vocês entenderem que tem angu nesse caroço, pra ver como tinha uma dissidência, uma dissonância acontecendo dentro da Polícia Federal, tá? Isso aqui, meu, 25 de outubro de 2019. Depois eu vou botar lá no grupo do Telegram lá, que é canal Fernando Conrado. Vai lá, me adiciona no Telegram que tu vai ter esse documento lá com vocês. Olha só esses itens finais que eu vou fazer a leitura para vocês entenderem como a coisa não estava cheirando bem, meu. Tá? São questões, cara, acerca de como a dinâmica, a comunicação com o Ministério da Justiça não estava funcionando bem. Olha só esse item 12 aqui, por exemplo, tá? Do 12 até o final, vou ler para vocês aqui por cima. Além desses temas paralisados, o Ministério da Justiça vem sistematicamente ignorando o ordenamento. Vou de novo aqui, meu, para deixar as coisas mais claras, tá? Ó, a associação vem pedir solicitação de providências junto ao senhor Maurício Leite Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal, tá? E aí, meu, dentro desses itens, agora eu vou ler de novo para vocês aqui, tá? Vamos lá, item 12, ó. Além desses temas paralisados, o Ministério da Justiça vem sistematicamente ignorando o ordenamento jurídico e permitindo a exclusão da Polícia Federal da coordenação de sua função precípua, que é investigar, como está ocorrendo no caso das equipes conjuntas de investigação, em que se permitiu que o Ministério Público Federal assinasse acordo direto com o ente estrangeiro
sem qualquer participação da Polícia Federal, órgão cuja atribuição constitucional é inafastável nesta área. O Ministério da Justiça, por meio do DRCI, na condição de Autoridade Central Brasileira de Cooperação Jurídica Internacional, jamais poderia permitir que a Polícia Federal ficasse à margem de qualquer acordo, blá, blá, blá. E assim vão, cara, todos os pontos, cara. Vou ler outro aqui, cara, mas meu objetivo é mostrar para vocês como a coisa não estava funcionando bem, entendeu? Como tinha problemas, divergências internas entre a Polícia Federal em si e o Ministério da Justiça, do qual o Valeixo era esse meio de campo, tá? Então o problema vinha de cima para baixo, de baixo para cima. Por exemplo, aqui, ó, item 13. Outro exemplo das ações dessa natureza em prejuízo da Polícia Federal é que o Ministério da Justiça, ao repeal da lei e decisões do Supremo Tribunal Federal, não vem zelando pela cooperação e bom entendimento entre órgãos que compõem sua pasta, promovendo animosidades institucionais. Tá vendo que eu tô contando para vocês, meu? Depois daí no 14 tem mais um probleminha, daí no 15, lá, avaler as argumentações do Ministério, não demorará muito, alguma autoridade autorizará delegados a denunciarem por falta de unidades do Ministério Público, a procuradoras a julgarem por falta de juízo, dirá que ok. Mais bolinho, meu, isso aqui eu vou botar no nosso Telegram lá, tá? É @canal Fernando Conrado, entra lá que eu vou botar. Mais uma vez, cara, tô mostrando isso aqui, meu, só pra mostrar, não é pra dizer, olha só como tava tudo errado, não, é só pra dizer, ó, a coisa não ia bem, né, não tava esse mar de flores aí. E aí, cara, eu me transformei no advogado do diabo, né, fui começar a ver como é que as coisas estavam fechando em relação ao Sérgio Moro, em relação ao Bolsonaro. Cara, houve muita coisa lá de Brasília, lá, eu tenho amigos que trabalham lá em Brasília, lá sabe muita coisa, não vou comentar aqui agora nesse momento, mas algumas coisas que me chamaram sempre a atenção é o seguinte, cara, como é que a Dilma não tá presa, né? Se aquele João Santana, o marqueteiro dela, fez uma delação premiada, lá a delação premiada dele tá engavetada. Como é que a gente não teve grandes prisões, cara, nesse ano de Bolsonaro aí, né? Relativas à Lava Jato. Eu chego o Bolsonaro chegando no poder, eu botar todo a petezada na cadeia. Não. Ao contrário, STF fazendo as coisas acontecer e tal. E aí, mesmo naqueles prints, para voltar para a história dos prints, né? No print ali da Zambelli ali, ok, uma sacanagem. Bom, tá, a Zambelli não tem nada a ver com esse negócio. Aí o cara expondo ali a guria, que ele foi padrinho de casamento, né? E pelo horário, cara, das mensagens, ele já tava até com material escrito, brother. Chegou de noite pra eles as mensagens, ele já, né? Ele tava pronto para falar de manhã ali, cedo já. Então, sabe, pegou mal, sabe, fazendo preparado. Ok, mas isso aí ok, mas isso aí não é problema, isso aí, né? O problema é ele dizer que o Bolsonaro fez as coisas tal. Daí tu vai ver aquela matéria, não sei se vocês viram a matéria que tava no print ali dizendo, cara, era exatamente dizendo que tinha uma perseguição aos deputados bolsonaristas, né? Mas sabe qual é a perseguição, meu? É daquele caso de fake news lá, meu, que estão armando, tá ligado? Fake news. Tu sabe, cara, que esse processo de fake news é uma coisa completamente inconstitucional que tá acontecendo, né? Por quê? Porque é o STF, que é a vítima das fake news, fazendo o processo de investigação e que vai julgar. Ou seja, é uma vítima que faz a investigação e julga. No Estado de Direito isso não existe. Tu entende, cara, que é uma lógica que quem investiga não é quem julga. E além disso é a vítima que investiga e julga. Em processos secretos, que ninguém tem acesso. Que ninguém pode ver os autos. Os advogados dos réus não podem ver os autos. Cerceamento de defesa. E aí o Bolsonaro cobrou uma ação dele nesse processo. E aí, não, isso aqui agora, olha só, uma ingerência. Tirou minha carta branca. Mas que carta branca? Que carta branca para não agir? Carta branca flotando na geladeira, isso que a gente acabou vendo. Meu, depois que a gente começa a ir atrás, começa a ficar de cara, pô, para aí. E o que é mais triste, os caras... Meu, o Moro, pra mim, desmantelou a sua imagem quando ele foi, né, botar esses prints na televisão. Isso aí não se faz, né, meu, quebra toda aquela história de, minha biografia. O cara botou biografia no lixo quando fez isso aí. No lixo. Né? Bom, cara, e aí quando a gente começa a ver isso aí, mas olha, tá, pelo outro lado, porque tem o Bolsonaro, aí a gente começa a ver a questão do Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro estão nesse processo fake news, tá, todo mundo junto. Cara, daí tu vai ver, cara, essa informação aí, eu te ligo, não tô defendendo ninguém aqui, tá? Tô só buscando informação processual. Cara, nenhum dos filhos do Bolsonaro, nenhum deles é réu em nenhuma ação. Estão em investigação, se não estão em nada. Eles querem, obviamente, atacar o Bolsonaro, ficam atacando os filhos deles, né? E nenhum é réu em lugar nenhum, meu. Outra coisa, que o Bolsonaro, né, tá botando alguém, quer botar o superintendente da Polícia Federal, alguém que ele conhece, que foi no Réveillon, que não sei o quê. Cara, mas é exatamente assim que funciona, né? Tu tem que botar alguém que vai ser o gestor dos negócios, alguém da tua confiança, alguém que tu conhece. Mas daí eles vão proteger os filhos dele, tal. Meu, isso aí daí a gente tem que julgar também.
Vale a pena ou não vale a pena? O que eu tô falando tudo aqui pra vocês, meu, é pra gente julgar qual desses barcos é mais apto a ir pra direção que a gente quer. É só esse meu assunto aqui com vocês. Eu quero que vocês decidam. É isso que eu quero aqui, cara. Não tô falando que ninguém é... Meu, não existe santo, não existem santos. O preço da liberdade eterna é vigilância. Né? Mas aqui, como eu falei, ele também antes, não me interessa o gato é preto ou branco, eu quero que ele casse o rato. Qual o caminho? Que barco tu vai entrar? É tu que escolhe. E fica bem à vontade. Ah, Conrado, mas eles estão lá, tem aquele processo que eles querem pegar da Polícia Federal para trancar no STF, porque estão investigando o Flávio Bolsonaro da rachadinha do Rio de Janeiro. Cara, aquele processo, quando eles paralisaram aquelas investigações, paralisaram também as investigações contra o próprio Toffoli, no mesmo processo, na mesma decisão, que paralisaram as investigações, dizem na televisão, dizem que foi do Flávio Bolsonaro, eles não puderam mais investigar a mulher do Toffoli, por exemplo, que tem entradas de dinheiro na conta mensais, e ninguém sabe para que é. Né? E aí tu fica, com essa ingerência, porque vão botar um amigo de alguém. Cara, o Toffoli, ele era advogado do PT, tá no STF, né? O ministro da Justiça do Fernando Henrique... O ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso era o Renan Calheiros. Senador Renan Calheiros, bandido. O ministro da Justiça, cara, do Lula, por exemplo, era o Tarso Genro, que mandou a Polícia Federal abrir investigação que não deu em nada contra o governo. Meu, eu me lembro que eu sou gaúcho, aconteceu no Rio Grande do Sul, tá? A Polícia Federal veio abrir uma investigação contra a governadora Ieda Cruz, que foi a que zerou nossas contas a melhor, tipo, a conseguiu impacto. Meu, o estado do Rio Grande do Sul tá sempre deficitário, né? Foi a primeira governadora que conseguiu deixar as contas ok. Ele fez uma investigação em ano eleitoral, apareceu o estardalhaço todo, não provaram nada. E adivinha quem foi que ganhou as eleições aqui? O Tarso Genro, ministro da Justiça, virou governador do Rio Grande do Sul. Tcharam! E vocês acham que não tem... Meu, eu tô falando isso aqui porque o Moro falou, nunca teve gerência do governo do PT. Olha aquele Márcio Tomás Bastos. O cara que acertou todo o mensalão, ministro da Justiça do Lula. Márcio Tomás Bastos era o ministro da Justiça do Lula. O Cardoso, aquele com a Dilma, que era o advogado da Dilma, cara. O advogado dela. Ministro da Justiça. Tirei que ficava defendendo o processo de impeachment, falando o tempo todo. Cara, o que me preocupa é o seguinte, meu, que agora aí que o Moro saiu, né? O Moro vai estar sem a defesa do Bolsonaro, né? Quando tiver as acusações, por exemplo, lá do Verdivaldo lá, né? Quem é que vai defender o Lula, cara? O que vai defender o Lula? Quem é que vai defender o Moro? E aí, se não tiver ninguém para defender o Moro, tem um processo no STF do Lula dizendo que o Moro era um cara parcial, né? E que querem daí tirar o Moro, né? Desqualificar tudo que ele fez lá na Lava Jato, e o Lula fica livre novamente, querido. Fica inocente. Zera o processo, começa lá de novo na primeira instância. Né? Vocês já perceberam isso? O Moro saiu, o Moro não está mais blindado pelo Bolsonaro, STF vai julgar, e aí vão julgar o quê? Vão dizer que o Moro é bonzinho ou é mauzinho? Se o Moro for considerado mauzinho, o Lula tá solto, né, cara? E quem é que vai considerar ele bonzinho? Se o Gilmar Mendes, lá, o Lewandowski da vida, já falaram que ele é um juizinho de primeira instância, né? Militantezinho. Esse é o cenário que a gente está se avisando. Vocês começaram a entender como é ruim tudo isso, furacão que a gente anda, como tem várias... Meu, tem coisa que o pessoal parece que não enxergou ainda onde é que está chegando esse próximo passo. E a CPI da fake news, meu, que é mais ingerência do que o Alexandre de Moraes, lá, o ministro, dizer, não... Os delegados que estão aqui nessa investigação vão ficar aqui. O cara está fazendo ele uma ingerência da Polícia Federal. Né? Ele uma ingerência na autonomia da Polícia Federal. De um outro poder. De um outro poder. Determinando. Como assim? E vocês acham que está tudo bem. Para isso aí está tudo bem. O Bolsonaro querer fazer diferente não pode. Agora o resto de um outro poder pode. Estão nos stories aqui, então amanhã eu vou continuar falando aqui do Bolsonaro, alguma aliança dele com o Centrão, né? Se pode acontecer o impeachment dele, quais são os crimes aí que a Procuradoria-Geral já entrou com pedido no STF contra o próprio Bolsonaro e contra o Moro também. Só que tudo eu volto a conversar aqui, tá? Aqui lotaram os stories aqui. Eu acho que essa nossa narrativa tá bem importante, tá, meu? Beijo pra vocês aí, fiquem com Deus, falamos amanhã mais uma vez. Tchau, tchau.